Na semana passada, o almirante holandês Rob Bauer, chefe do Comitê Militar da OTAN, disse aos cidadãos que deveriam se preparar para uma guerra total com a Rússia nos próximos 20 anos, que exigiria uma mudança total na vida de todos. Segundo o almirante, os militares ocidentais, bem como os civis, precisam estar preparados para uma guerra total com a Rússia, que pode afetar significativamente a vida de todos, de acordo com o pronunciamento do almirante. Temos que perceber que não é certo que estaremos em paz. Ou seja, isso significa que o Ocidente pode enfrentar um conflito muito grande. Rob destacou ainda que é por isso que devemos nos preparar para um conflito com a Rússia. O chefe do comitê observou também as dificuldades no setor de produção de armamentos que toda a Europa e Estados Unidos estão enfrentando neste momento. E destacou que tais preparativos também incluíam a base industrial e a população em geral, observando que a Suécia tinha feito a coisa certa ao apelar à sua população para se preparar para a guerra no início de janeiro deste ano. A escalada das tensões nunca esteve tão fervescente desde a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética na época, e a história novamente se repete. De acordo com informações até então secretas do Pentágono e obtidas exclusivamente pelo jornal britânico The Telegraph, os Estados Unidos planejam implantar armas nucleares de alto desempenho no Reino Unido pela primeira vez em 15 anos. À medida que a ameaça da Rússia avança tanto decorrente da invasão injustificada na Ucrânia, que já chega a quase 2 anos de guerra ininterruptas, quanto à nova operacionalização do temido míssil balístico nuclear SATA-2. A situação é bem séria. Ninguém em sã consciência deseja uma guerra travada com armas nucleares, até mesmo nações mais distantes, hipoteticamente, do cenário de batalha, como o Brasil, que deve sofrer as consequências de uma guerra colossal em poucas horas. A Rússia já havia alertado há muito tempo sobre a expansão da OTAN nas fronteiras da Rússia. Os planos do Pentágono faz muito sentido em relação a tudo isso. A implantação do tipo é planejada como medida de supressão nuclear inicial, que entrega mais vantagens em comparação quando se toma a decisão em segundo plano, ou seja, quando sofre um primeiro ataque ou lançamento direcionado. A implantação no Reino Unido é estratégica e deve ocorrer 15 anos depois dos americanos mudarem sua política de guerra na era Barack Obama e também de George W. Bush, que retirou armas nucleares em toda a região. Tem as nossas camisetas e canecas exclusivas do Área Militar. São mais de 70 itens exclusivos e com isso você vai ajudar em muito o canal. Acesse umapenca.com/área militar. Os Estados Unidos haviam retirado as suas armas nucleares da base aérea de Lakenheath, 112 quilômetros a nordeste de Londres, marcando o fim de 50 anos de implantação de armas nucleares dos Estados Unidos no Reino Unido em 2008, desde que as primeiras bombas nucleares chegaram pela primeira vez em setembro de 1954. A retirada, que não foi oficialmente anunciada na época, mas confirmada por várias fontes, segue-se a retirada das armas nucleares da base aérea de Ramstein, na Alemanha, em 2005 e da Grécia em 2001. A retirada das armas nucleares de 3 bases em 2 países da OTAN em menos de uma década enfraqueceu o argumento para a continuação da implantação em outros países europeus. A razão pela qual a OTAN e os Estados Unidos decidiram manter em segredo essas grandes retiradas é um grande enigma. A explicação poderá ser simplesmente que nuclear significa sempre segredo, que foi feito para evitar um debate público sobre o futuro dos restos das armas. Vale lembrar que os arsenais nucleares combinados dos Estados Unidos, Reino Unido e França acumularam em 5.943 ogivas nucleares, mas atrás em comparação com as 5.977 da Rússia. As armas nucleares britânicas foram projetadas e desenvolvidas pela Atomic Weapons Establishment do Reino Unido, que tem 4 submarinos da classe Vanguard, armados com mísseis Trident, com armas nucleares. O princípio de funcionamento se baseia na manutenção do efeito dissuasor, tendo sempre pelo menos um submarino no mar, e foi concebido durante o período da Guerra Fria. Cada submarino então carrega até 16 mísseis Trident 2D5,
cada um podendo transportar até 12 ogivas, para um máximo de 192 ogivas por navio. No entanto, o governo britânico anunciou em 1998 que cada submarino transportaria apenas 48 ogivas, reduzindo pela metade o limite especificado pelo governo anterior, o que representou uma média de 3 por míssil. No entanto, 1 ou 2 mísseis por submarino estão provavelmente armados com menos ogivas para uso subestratégico, fazendo com que outros estejam armados com mais. Acredita-se então que as ogivas projetadas pelos britânicos possam ser selecionáveis entre 0,3 quilotons, de 5 a 10 quilotons e também de 100 quilotons, realmente extraordinário. Os contratos de aquisição para uma nova instalação na base de Lakenheath, em Suffolk, confirma que os Estados Unidos pretendem colocar na base aérea ogivas nucleares com uma potência 3 vezes superior à da bomba de Hiroshima, ou seja, até 45 quilotons. O chefe do exército britânico, o general Patrick Sanders, advertiu que o público precisaria ser convocado para lutar se houvesse guerra com a Rússia, porque o exército era muito pequeno. Seus comentários forçaram Downing Street a descartar o recrutamento imediato. Boris Johnson, ex-primeiro-ministro britânico, apoiou na noite de sexta-feira, 26 de janeiro, o apelo do general Patrick para um exército de cidadãos, ao prometer se inscrever se o Reino Unido entrasse em guerra com a Rússia. O secretário da Marinha americana, Carlos Del Toro, instou então a Grã-Bretanha a reavaliar o tamanho das suas forças armadas, salientando que o Reino Unido é o segundo maior gastador em defesa da OTAN e o maior da Europa. O regresso das armas americanas ao Reino Unido faz parte de um programa de toda a OTAN para desenvolver e modernizar instalações nucleares, em resposta ao aumento das tensões com o Kremlin, na sequência da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. A Rússia declarou que a colocação de armas dos Estados Unidos na Grã-Bretanha seria vista por Moscou como uma escalada e seria recebida com contramedidas compensatórias. Mas também já estão fazendo isso com novas bases na vizinha e aliada Bielorrússia, que aceitou a implantação de armas nucleares táticas do tipo Iskander, de média mobilidade. Para além do conflito na Ucrânia, o Ocidente enfrenta desafios crescentes por parte do Irã e da Coreia do Norte, que se aproximaram de Moscou nos últimos anos. Na sexta-feira, a Grã-Bretanha, França e Alemanha condenaram o Irã por lançar um novo satélite para guiar mísseis de longo alcance. Teherã está enriquecendo também urânio para possíveis utilizações no desenvolvimento de armas nucleares. Os Estados Unidos e o Reino Unido também têm levado a cabo ataques aéreos no Mar Vermelho contra os rebeldes Houthis no Iêmen, a milícia apoiada pelo Irã que tem atacado navios mercantes numa suposta retaliação à ofensiva militar de Israel em Gaza. O Pentágono se recusou a comentar para as mídias abertas a especulação de que um novo dormitório de fiança, revelado pela primeira vez em documentos orçamentários no ano passado, se destinava à base, que é gerida pela Força Aérea Americana sob regulamentos e leis britânicas, para permitir aos Estados Unidos alojar armas nucleares táticas que podem ser implantadas por caças F-35. Quando eu disse dormitório de fiança, é exatamente esse termo, fiança, utilizado pelo Pentágono para se referir à necessidade de manter as armas nucleares seguras quando não estão sendo utilizadas no momento, e que o Reino Unido deve ser o berço de implantação. Espera-se que a base britânica de Lakenheath hospede bombas gravitacionais B-61, que tem um rendimento variável de uma bomba termonuclear de 50 quilotons, mais de 3 vezes a potência da arma atômica lançada sobre Hiroshima em 1945. Muito provavelmente, Washington deve implantar a mais nova versão da bomba no Reino Unido, a B-61-13, que entrega mais capacidade contra instalações especialmente reforçadas, como centros de comando e controle estratégicos subterrâneos e alvos de áreas maiores. Apesar do projeto ainda estar em fase de desenvolvimento pleno e avançado, mas é um recurso que não pode ser descartado. Caso contrário, implantarão as bombas B-61-12. O B-61-13 aproveitaria as capacidades de produção atuais e estabelecidas que suportam B-61-12 e incluiria os recursos modernos de segurança, proteção e precisão do B-61-12, podendo ser disparado simplesmente por um F-15 ou, no caso dos britânicos e americanos, pelos furtivos F-35.
Inclusive, os Estados Unidos já anunciaram planos para estacionar 2 esquadrões de caças F-35 de quinta geração, algo em torno de 50 aeronaves que têm capacidade para transportar as bombas nucleares B-61, com a 48ª ala de caça na Lakenheath. Agradeço a sua presença em mais um vídeo de análise aqui no canal, e se gostou, então se inscreva e ative as notificações, com isso vai ajudar em muito o crescimento do canal.